E aí, galerinha, como é que vocês estão? Pessoal da M3, estou com bastante saudade, então voltamos para nossa aula de Revolução Russa, parte 2, né? A gente vai ver então aí, né, os desdobramentos finais que levaram até a famosa Revolução Socialista lá em outubro de 1917. Na nossa última aula, nós estávamos falando um pouquinho desse cenário aqui, né? Já na Primeira Guerra Mundial, né, que foi um cenário onde a Rússia chegou a passar 3 anos dentro desse conflito. A gente passou em 1914, 1915, 1916, chegamos no começo do ano de 1917, né? Então todos esses problemas sociais que eu falei aqui para vocês continuavam, o descontentamento entre os militares também, a atuação dos soviets, né, só aumentava e amadurecia durante esse tempo, né, a ação da oposição. Ao mesmo tempo, a imagem do czar ia se desgastando cada vez mais, e aí a gente chega no começo do ano de 1917, né, onde a gente vai ter duas grandes revoluções que ficaram muito famosas. A gente vai ter uma revolução em fevereiro e uma outra revolução em outubro, né, e a mais famosa, a Revolução Socialista, é a de outubro, certo? Então, lá vamos nós. Seguinte, galera. Revolução de Fevereiro de 1917 e a tal da República da Duma. Né? Em fevereiro de 1917 acontece uma coisa já um pouco inesperada, que é o fato de tu ter grandes convulsões populares, né? Grandes revoltas populares que vão ter adesão também dos militares na Rússia. E isso vai terminar com a deposição do czar, ou seja, vão tirar o czar do poder, acabou a era do czarismo, né? Acabou aquele absolutismo em torno do czar. Essa é a nossa primeira revolução que acontece já em fevereiro, certo? Detalhe, gurizada, essa revolução de fevereiro ela não é uma revolução propriamente socialista. Os socialistas apoiaram também essa revolução, mas ela não é uma revolução socialista. Por quê? Os caras que acabaram ficando mais na liderança desse processo e que inclusive ficaram no poder depois disso, era do grupo lá dos mencheviques. Lembram que era daqueles socialistas mais etapistas que achavam que era o momento mais de se unir, né, de fazer uma aliança com a burguesia russa, ao contrário dos bolcheviques que defendiam uma revolução proletária imediatamente, certo? Pois bem, então essa revolução de fevereiro ela é considerada como uma espécie de uma revolução liberal ou uma revolução menchevique, né? A partir daí se cria um governo que ficou conhecido como a República da Duma. Lembra da Duma, que era o tal do parlamento que havia sido criado? Pois bem, né? Ali tu vai ter representantes já eleitos, alguns muito ligados a essa burguesia nacional russa, né, que estava recém começando a se formar. E durante esse período da República da Duma, nós vamos ter duas grandes lideranças do país. Primeiramente, tu vai ter o príncipe Lvov, que era um cara da nobreza, né, que ele vai governar o país durante um tempo, pouco tempo, logo na sequência ele é escanteado e o governo passa para as mãos de um cara chamado, né, o Kerensky, que ele era um general militar, né, o general Kerensky, que era muito ligado aos mencheviques. Certo? Então, Revolução de Fevereiro, tu lembra, né? Mais liberal, mais ligada aos mencheviques. Né? Só que daí tinha um pequeno problema. Por quê? Grande parte da população que estava descontente com o governo estava descontente por causa de algumas ações específicas, entre elas a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lembra que a população estava reclamando, né, para que a Rússia saísse desse conflito. Só que, se são os mencheviques que tomaram o poder e eles estão tentando aliados, né, ficar aliados a um projeto de desenvolvimento capitalista, propriamente dito, o que eles vão fazer? Eles vão permanecer nos mesmos compromissos políticos internacionais que o czar tinha. Ou seja, vamos manter nossa aliança com os nossos parceiros comerciais, né? Nós temos laços de dependência com França, com Inglaterra, e por isso nós vamos permanecer na guerra, porque nós também temos interesses imperialistas. Então rola essa revolução, só que a população fica frustrada imediatamente, porque, né, o desejo de saída da Primeira Guerra Mundial não acontece, né? E o descontentamento continua, né? Gente, para ser sincero, a grande maioria da população não reconhece essa Duma como um governo legítimo. E no fim das contas, ter caído o czar e ter subido essa nova galera ao poder, né, não ganha respeito da população. E aí acontece um negócio que a grande maioria dos historiadores
chama de época de um duplo poder. Como assim duplo poder? Né? Porque oficialmente tu tem o poder político concentrado na Duma, né? Que é o parlamento aí, né, desse novo regime que foi criado. Mas a Duma tá lá criando leis, né, baixando decretos, tudo mais, e a população tá nem aí, né? A população não obedece simplesmente o governo. Exatamente, é isso que vocês estão pensando. Está acontecendo um cenário onde a população toda está, né, não ligando para o que o governo está dizendo, né? E do outro lado, tu tem a organização dos soviets, que tinha muito mais prestígio entre a população. Então, por isso que a gente chama de duplo poder, porque de um lado tu tem a Duma e do outro lado tu tem os soviets, né? E a população está muito mais indo ouvir, se informar, né? Seguir as ordens do que está sendo discutido nos soviets do que na Duma. Isso vai fazer com que Duma e soviets se tornem acirrados rivais, né? E que a Duma vai passar a concentrar todos os seus esforços agora a combater estes soviets para tentar conseguir ali um domínio sobre o país. Enquanto isso, gente, o ano de 1917 vai correndo, né? Rolam conflitos, né, urbanos, né, de tropas ligadas ao general Kerensky, né, atacando os principais soviets urbanos. E nesse cenário, o Vladimir Lenin, né, que a gente já apresentou ele na aula passada, ele estava fora do país nessa época, ele estava na Finlândia. Mas muita gente falava na figura do Lenin. Então, em abril, né, ele vai lá e vai lançar um documento, ele volta para a Rússia, ele volta com tudo, né, ele pega um trem, né, que era o chamado Expresso Finlândia, né, ele estava na Finlândia, ele volta então com tudo para a Rússia, né, e ele vem já lançando um documento político, uma espécie de panfleto político, né, teórico, que era, digamos, uma proposição do que os soviets, né, e todo mundo então que defendia que essa revolução fosse adiante, deveria defender. São as chamadas teses de abril. Lembrem que o Lenin ele é bolchevique, né? Nessas teses de abril tinham vários pontos lá. Mais importantes são esses que eu resumi para vocês aqui nos slides, né? Ou seja, ele traz o lema pão, paz e terra, né? Por que tem esse lema? Esse lema não veio de graça, né? O Lenin ele cria esse lema com base em coisas que eram grandes reivindicações populares ali da época, né? Quando ele fala em pão, ele está tentando sinalizar a ideia de buscar resolver o problema das pessoas de falta de emprego, né? De falta de comida, né? Ele tá acenando ali para um fim dessa crise social, buscando garantir o básico da sobrevivência para esses trabalhadores. Quando ele fala em paz, né, subentende-se a defesa da saída imediata da Primeira Guerra Mundial. E quando ele fala em terra, ele está acenando para os camponeses, né, que estão lá no campo descontentes, né, dizendo que eles merecem, né, ter direito também à terra deles para ser cultivada, né? Então é um chamado ali à luta contra os nobres que eram grandes proprietários rurais, certo? Lembrar disso. Além desse lema do pão, paz e terra, né, um outro lema que ele chega, né, muito fortemente pregando é todo o poder aos soviets, ou seja, é nos soviets que está acontecendo as deliberações legítimas da população. Então, é os soviets que a galera tem que ouvir e nesse momento, né, o mais correto na Rússia para seguir a vontade popular é dar todo o poder aos soviets, né? Então ele chega com esses dois lemas abalando geral, né? Ele volta ali, né, com tudo, todo mundo escuta, começa a sair nos principais jornais, né? Lenin voltou e voltou com as tais das teses de abril, né? E isso vai aquecendo o conflito. Lenin passa a organizar, né, muitos soviets, né, junto com vários soviets, até que, só para resumir um pouco essa história para vocês, nós temos uma grande guerra civil que vai estourar no país, né, entre a galera dos soviets, que vai passar a se armar contra, né, as tropas da Duma, que vai começar a se enfraquecer, até que em outubro de 1917 acontece então a vitória, né, do lado dos bolcheviques, a vitória do lado dos soviets, e se derruba o governo da Duma e se concretiza uma revolução socialista. Tá? Não se confundam, a gente teve lá em fevereiro de 1917 uma revolução então mais liberal, mais menchevique, né, que criou a tal da República da Duma e tirou o czar do poder.
Em outubro de 1917, nós temos uma vitória que é dos bolcheviques, que defendem uma revolução proletária, né, imediata, e então que tem esse caráter socialista. Certo, gurizada? Alguns pontos, então, que a gente precisa conhecer do que acontece daqui em diante. Bom, falando então já, né, dessa realidade após a Revolução de Outubro de 1917. Algumas medidas que foram tomadas por esse novo governo, né? E a principal liderança desse novo governo vai ser o Vladimir Lenin, né? Tá enumerado ali para vocês. Primeiro, controle das fábricas, né, urbanas agora vão passar para os soviets. Então esses soviets de operários agora vão organizar, né, lideranças ali, formas de coordenar a produção nessas fábricas, né? Então a socialização dos meios de produção, né, em relação às fábricas na Rússia. No campo, a mesma coisa. É aprovado, então, uma reforma agrária no campo e a propriedade da terra passa para os camponeses. Isso é uma coisa importante da gente mencionar, porque parece que foi o Lenin lá que deu uma canetada e aí autorizou a reforma agrária e os camponeses foram lá e tomaram essas terras. E não foi bem assim. Os camponeses já estavam fazendo esse processo por si mesmos, então os camponeses já estavam tomando essas terras dos nobres, né? Inclusive às vezes assassinando vários nobres, e tudo que o Lenin fez, na verdade, foi botar no papel, dizer, olha, tá rolando mesmo a reforma agrária, ele foi lá e escreveu no papel um negócio que já estava acontecendo na realidade, né? Então não foi ele que deu o pontapé para a reforma agrária, foi ele que institucionalizou, botou no papel um processo que já estava acontecendo na realidade, que era essa reforma agrária, certo? Voto universal, incluindo o feminino, isso é uma coisa interessante de se falar, né? A Rússia vai ser o segundo lugar do mundo, ou o primeiro, agora não lembro se com a Inglaterra ou a Rússia, acho que foi a Inglaterra aí no primeiro, então a Rússia seria o segundo lugar a determinar o voto feminino. Isso é importante se falar nessa revolução socialista, então as mulheres tiveram um papel de destaque e muito se falava que nessa nova sociedade socialista, mais igualitária, então os direitos das mulheres seriam, né, iguais aos dos homens. Se fazia muita crítica ao que se chamava de a sociedade burguesa, a moral burguesa, a sociedade capitalista, a família do modelo capitalista, né, e se criticava muito tudo isso. Então se dizia que essa nova sociedade socialista ela também, né, acabaria com as opressões, digamos assim, do machismo, né, as opressões sobre as mulheres. Dei uma pesquisada depois sobre vocês mesmos, a gente teve importantes lideranças nos soviets, né, que eram mulheres, né, e inclusive no exército dos soviets a gente tinha, né, homens e mulheres lutando lado a lado. Nessa época também a União Soviética vai promover a ideia da legalização do aborto, né, entre vários outros temas, certo? Bom, continuando. Com isso, a gente também tem a saída imediata da Primeira Guerra Mundial, né? O Lenin vai ordenar, então, que vai pensar o seguinte, olha, essa guerra é um conflito entre potências imperialistas, nós não somos mais um país capitalista, um país imperialista, portanto, nós não temos interesse nenhum nessa guerra, então ele vai ordenar a saída do conflito, ele vai dizer, nós só estamos perdendo, né, dinheiro, recursos e seres humanos nessa guerra, devemos sair dela. E ele assina um tratado, né, com a sua principal rival, que estava ali nas suas fronteiras, que era a Alemanha, que foi o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Nesse tratado, vocês devem imaginar que funciona mais ou menos assim. É a Rússia fazendo de tudo para sair desse conflito, né? A Rússia aceitando condições desfavoráveis para ainda assim para conseguir sair do conflito, né? Então a Rússia perde terras, vai pagar indenização, inclusive para a Alemanha, né? É tipo, olha, para fazer tudo, só pelo amor de Deus, a gente só quer sair dessa guerra, a gente paga o que for, né? A gente entrega o que for preciso. Então lembra o Tratado de Brest-Litovsk, que está relacionado com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial em 1917. No mesmo ano de 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, né, do lado de França e Inglaterra. Então é quase como se tivesse rolado uma substituição, né, num jogo de futebol ali, né, sai a Rússia, né, entra os Estados Unidos ali na substituição de um dos lados do conflito, certo?
Só que vocês devem imaginar que quando eu estou narrando esse processo, não quer dizer que todo mundo concordava com isso. Inclusive muitos setores muito poderosos, né, muito grande parte da elite na Rússia, né, não concordava com a Revolução Socialista, né. Tinha boa parte da nobreza que queria, por exemplo, a volta do czar, tinha parte, né, de setores que queriam a volta de uma república mais de caráter liberal, queria a volta do poder da Duma, né, e isso acaba dando origem a um contexto de guerra civil na Rússia. Vejam que dificultou a situação, né, da Rússia. Ela estava em crise já desde a virada do século, se envolveu em guerra com o Japão e perdeu, continua numa crise pior ainda, daí entra na Primeira Guerra Mundial, as coisas pioram, daí em fevereiro de 1917, por causa de conflito, derrubam o governo, fica um cenário que é lá a Duma não reconhecida contra soviets, né, um contexto meio de guerra civil, meio de caos. Daí rolou a Revolução de Outubro de 1917, e aí que tu pensa, então agora as coisas vão tranquilizar um pouco. Tranquiliza nada, né? Porque começa uma nova guerra civil, dessa vez uma guerra civil que vai ter de um lado o chamado Exército Vermelho, né? Que é o exército dos soviets, o exército dos bolcheviques, e do outro lado o Exército Branco, né? Que eu coloquei ele entre parênteses como exército contra-revolucionário. Como assim? O exército que era contra a Revolução Socialista, né? Um exército mais de forças conservadoras, né? Algumas, por exemplo, pró-czar. O Exército Branco também vai ter apoio de várias potências, de várias monarquias próximas, né, do leste europeu. Por que essas outras monarquias vão ajudar o Exército Branco? Porque temiam que uma revolução de caráter socialista se espalhasse também pelos seus países. Então, né, como assim? Né, isso pode acabar servindo como influência, né, para os trabalhadores dos nossos países. Então a gente tem que, né, esmagar, derrotar o que estava acontecendo lá na Rússia, certo? Uma liderança importante que começa a se destacar nesse Exército Vermelho, né, que era o líder, o general do Exército Vermelho, é um cara, né, chamado Liev Trotsky, né, ou Leon Trotsky, né, que a princípio era um menchevique até no passado, mas depois acaba, né, se unindo aos bolcheviques e vai se tornar a principal liderança ali mais popular do Exército Vermelho, quase como uma espécie de braço direito do Lenin, certo? O contexto revolucionário avança, a gente continua nesse contexto de guerra civil em 1918 também, e nesse mesmo ano de 1918, como vocês podem ter percebido aí no slide, acontece a execução do czar e sua família. Então os bolcheviques, né, com medo de um possível retorno, né, do czar e sua família, ou de um fato deles estarem conspirando, né, com o Exército Branco para uma retomada do poder, ordenam então a execução, né, do czar e da sua família. Isso acontece em 1918, certo? Seguinte, gente, a guerra civil ela se arrasta por muito tempo, mas ela vai tendo vitórias mais do Exército Vermelho, e isso vai aumentando o papel de influência do socialismo russo para outros países europeus, principalmente do leste da Europa, que também estavam passando por crises econômicas, crises sociais, e também estavam envolvidos, né, a princípio na guerra. Isso foi pelo menos enquanto ainda tinha guerra. Depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, a situação é outra. De tal modo que tu começa a ter um efeito dominó, né? Vários países do leste europeu vão passar por revoluções de caráter socialista, ou seja, o que aconteceu na Rússia começa a se replicar em vários outros países, né? E aí se forma a chamada URSS. Por quê? Porque esses outros países do leste europeu, eles decidem se unir à Rússia e formar uma única grande república, né? Uma única grande nação, uma única grande autoridade socialista sobre todo esse território, que é a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS ela vai ser fundada em 1922, certo? E vai existir até 1991, durante praticamente todo o século XX. Bom, continuando. Gente, diante desse cenário de caos e de crise econômica, né, o Lenin ele vai tomar então algumas medidas consideradas drásticas, emergenciais, para a retomada do crescimento econômico, né? Lenin, então, a partir das teorias marxistas, né, o que ele vai fazer? Ele vai propor um plano econômico que ficou conhecido como NEP, né?
que é a sigla do termo em russo, que eu não vou saber dizer para vocês agora direitinho, mas que traduzindo para o português é a nova política econômica, como foi batizado. O que era essa NEP? Deixa eu só tomar um gole do meu café aqui antes. O que era a NEP? Né? A NEP nada mais era do que uma espécie de abertura temporária ao capitalismo. Como assim? Como o Lenin percebeu que não tinham praticamente fábricas desenvolvidas, né, que não tinha infraestrutura energética, infraestrutura de transportes, e que ele também não tinha grana para fazer tudo isso, né, o que ele faz? Ele anuncia para o mundo, né, que a Rússia vai passar a ter uma maior abertura para empresas estrangeiras que queiram investir no país. Né? Somos uma nação socialista, né? Temos o objetivo ali, né, de fazer tudo pelos trabalhadores, etc. Mas estamos abertos porque precisamos de investimentos estrangeiros para ajudar a desenvolver o nosso território. Então ele convida indústrias, né, a burguesia internacional, para se estabelecer também na Rússia, né? Era uma ideia de promover ali um crescimento econômico para crescer essa planta industrial no país. Na época, ele apresentou da seguinte forma, ele dizia assim, né, como tinha essa ideia de que o socialismo pleno era o próximo passo, né, o socialismo pleno era o futuro, então, e o passado era o capitalismo, então ele anunciou da seguinte forma, ele dizia assim, nós vamos dar um passo para trás para conseguirmos dar 2 passos para frente. Ou seja, nós vamos fazer um breve recuo a práticas capitalistas para nos fortalecer para fazer essa transição para o socialismo com mais tranquilidade, com mais segurança e com mais prosperidade. Foi assim que foi apresentado na época. Né? Na mesma época também, vários países, né, na mídia ocidental, digamos assim, né, capitalista, se pensava assim, então isso é um sinônimo de que, isso é um sinal de que a Revolução Socialista na Rússia acabou, né? De que eles estão indo agora, eles vão voltar a ser um país capitalista, né? Então o Lenin deu claramente ali a ideia, né? A Rússia está voltando a ser um país capitalista, então. Na prática não foi isso que aconteceu. O Lenin de fato estava falando a verdade e foi uma abertura temporária mesmo ao capitalismo. Foi uma abertura que durou 8 anos, de 1921 até 1928. Só que no meio desse tempo, em 1924, o Lenin deu uma leve falecida, né? Uma coisa que pode acontecer com todos nós, né? Ele bateu a caçuleta, morreu. Né? O corpo do Lenin está conservado lá no Palácio do Kremlin, né? Na Rússia. Se vocês um dia viajarem para a Rússia, vocês podem ver o Kremlin, podem ver o Kremlin, né? Mas podem ver o Lenin lá dentro de uma parada de vidro, lá, tipo um caixão de vidro, ele está lá conservado. Dá para ir lá ver o Lenin. Certo? Mas, enfim. Se o Lenin morreu, o que aconteceu agora então, professor? Quem é que ficou no governo dessa União Soviética? Foi os soviets? Não foi os soviets. Vou contar para vocês o que aconteceu daqui em diante. Mas primeiro vamos fazer uma questãozinha. Né? Separei aqui uma questão para a gente testar um pouco os nossos conhecimentos. Torço para que vocês aí tentem fazer junto comigo. Isso aqui é uma questão da URGS, questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2017. Ano, né, em que a gente teve ali os 100 anos da Revolução Russa, daí eles aproveitaram a data de aniversário e cobraram Revolução Russa ali no vestibular. Assinale com V verdadeiro ou F para falso as seguintes afirmações referentes à Revolução Russa. Aí nós temos ali 4 afirmativas para marcar V ou F e depois ver o que é ali, né, que a gente marca como correto, certo? Vou até puxar aqui a minha canetinha para a gente preencher junto. Primeiro, Revolução Russa. Ela resultou na formação do primeiro Estado socialista no mundo, provocando uma ruptura no sistema capitalista mundial e influenciando movimentos revolucionários no pós-guerra. Verdade. Né? Verdade, inclusive se formou a URSS na sequência, a partir de várias outras revoluções socialistas que aconteceram no leste europeu. A Revolução Russa ela teve muito impacto, né, no mundo, influenciou vários movimentos, tanto que ela influenciou, por exemplo, a criação do Partido Comunista Brasileiro, que foi criado em 1922, né? E muitos anarquistas, por exemplo, brasileiros dessa época também acabam desistindo do anarquismo e se convertendo às ideias socialistas. Então a primeira aqui é
Verdade. 2. A Revolução Russa foi fundamentada nas teses de Abril, de Lenin, parece verdade, em que este defendia a aliança do proletariado com a burguesia. Então, Lenin estava defendendo que o proletariado se aliasse à burguesia e defendia também a formação de um governo de conciliação de classes, onde proletariado e burguesia, então, se conciliassem como uma forma de derrotar os setores da aristocracia, ou seja, da antiga nobreza. Não, fake total, né? Fake total, porque isso estaria muito mais próximo da ideia da proposta dos mencheviques, talvez, né? Uma aliança com a burguesia ali, né? Para fazer uma revolução rompendo com o czarismo. Então, fake news. Certo? Só respondendo as duas primeiras, a gente vê que a gente já fica só entre A e C ali, né? Mas vamos continuar. Terceira, sobre a Revolução Russa. Ela teve no ensaio geral, apesar de uma derrota, um importante acúmulo de experiência revolucionária, particularmente com o surgimento dos primeiros soviets. Show! Né? Então, ou seja, o czar depois ele acabou com tudo, acabou com Duma, né? Acabou com a Constituição que ele tinha dado direito da galera. Então, 1905 dá para dizer que terminou mais ou menos com uma derrota do ponto de vista revolucionário, mas trouxe aquele acúmulo de experiência dos soviets que a gente tanto comentou. Então, verdade. Quarta afirmativa. A intensa luta pelo poder entre Lenin e Trotsky, então Lenin e Trotsky eram, né, grandes rivais e estavam disputando pelo poder, impediu a tomada do poder pelos bolcheviques em fevereiro de 1917, postergando o avanço revolucionário até outubro do mesmo ano. De fato, os bolcheviques não tomaram o poder em 1917, foram tomar o poder em outubro do mesmo ano. Mas isso não foi, né, por causa de uma luta pelo poder entre Lenin e Trotsky. Né? A gente viu como eles vão ser profundos aliados ali, né, tendo o Lenin na figura dessa principal liderança do movimento e Trotsky como o líder do Exército Vermelho. Então é falso. Falso. Última. Os soviets foram o núcleo propulsor da articulação das forças revolucionárias lideradas pelos bolcheviques. Ou seja, foi a partir dos soviets que se organizou, né, grande parte das forças que levaram à Revolução Bolchevique. Verdade, show de bola, né? Não tem mistério. Né? A Revolução é soviética, se forma a União Soviética, tudo a partir da experiência da organização dos soviets. Né? Sem mistério, então, aqui para nós, verdadeiro. Né? Verdadeiro. Então, alternativa correta, letra A. Certo? Vamos botar aqui, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Acho que com a aula dava para entender isso. Avançando, gurizada. Seguinte, vamos para a nossa última parte da aula, porque eu quero falar para vocês um pouco sobre o período stalinista na União Soviética, que vai ser um período bem diferente disso que a gente estava falando até agora. Tá? É o seguinte, gurizada, 1924, então, quando morre o Lenin, abre-se um caminho de disputa, né? O que vai ser da União Soviética daqui para frente? E aí existiam duas correntes principais de interpretação, duas visões partidárias, duas visões político-ideológicas diferentes sobre qual seria esse destino, então, da União Soviética. De um lado, nós tínhamos o projeto político de um cara chamado Leon Trotsky, né, que a gente já falou. O Trotsky, ele defendia o seguinte, ele dizia assim, ó, enquanto, né, houverem, né, rivais capitalistas próximos de nós não teremos sossego, né? Eles sempre vão organizar exércitos para nos invadir, né? A revolução socialista na Rússia nunca vai ter prosperidade e tranquilidade no meio de um mundo capitalista. E o nosso dever, né, como aliados dos trabalhadores do mundo inteiro, é tentar promover o fortalecimento de uma ideia de revolução socialista nos outros países do globo. Ou seja,
Trotsky vai defender a teoria, né, de uma revolução internacional dos trabalhadores, que é um pouco como o Marx já falava, né, dizia, né, os trabalhadores, enfim, né, não tem que se prender a nações, né, eles têm que se unir, todos os trabalhadores do mundo. Era isso que o Trotsky defendia. Por outro lado, nós vamos ter a ação do Joseph Stalin. Stalin era um cara que, a princípio, não tinha grandes cargos políticos, ele não estava na boca do povo, né? As pessoas não sabiam direito quem era Stalin, porque ele era um cara que até então ele tinha tido funções muito mais burocráticas, né? Por trás, assim, né, dos panos. Ele não era um grande político no sentido de fazer discurso, no sentido de agradar as multidões, né? Ele era um cara que corria mais por trás, assim, mais um carregador de piano, né, digamos assim, né, mais um burocrata. Só que o Stalin vai acabar apresentando um projeto que ele considerava muito mais pé no chão do que o do Trotsky. Ele vai dizer assim, né, o Trotsky ele é muito idealista, o Trotsky está com uma ideia de fazer uma revolução bonitinha nos outros países e não é isso, né, esses outros países estão todos organizados para nos destruir. E nós estamos com uma economia que recém está começando a se fortalecer, nós ainda somos muito fracos perante o cenário mundial. Então, o que o Stalin vai defender? Ele vai dizer o seguinte: esquece esse papo de revolução internacional, esquece um pouco esse papo de levar a revolução para outros países por enquanto. Nós devemos concentrar todas as nossas energias para fortalecer a União Soviética nesse período. Aí depois a gente tenta fazer revolução socialista aí por outros países, certo? Essa disputa ficou conhecida como Trotsky defendendo a chamada teoria da revolução permanente, ou seja, essa teoria de que o clima de revolução deveria sempre permanecer e ser expandido continuamente para outros países, enquanto que Stalin ficou conhecido pelo projeto de revolução num país só. Como assim, né? De focar todas as energias, concentrar as energias em fortalecer a União Soviética, certo? Parecia um projeto mais pé no chão, digamos assim, mais pragmático, enquanto que o Trotsky tinha um projeto mais idealista, certo? E mais, Trotsky defendia um caráter mais democrático dessa revolução, ou seja, Trotsky defendia que os soviets sempre, né, dessem a palavra final, que quase todas as grandes decisões da União Soviética fossem tomadas a partir do voto das decisões feitas nos soviets. Já Stalin pensava diferente, ele dizia, olha, os soviets são muito importantes, são muito legais, tudo mais, é muito bonitinho o que acontece ali, mas a gente precisa de uma mão forte, de uma liderança para planejar um país. Os trabalhadores ali, muitos eram analfabetos até outro dia, eles não entendem de política, eles não entendem o suficiente de economia, eles não entendem de diplomacia internacional, então nós precisamos de uma liderança, né? Os soviets até podem continuar existindo, mas isso aqui tem que ter comando, isso aqui tem que ter uma mão firme daqui em diante, né? Tem que ter governo, né? Assim dizia Stalin, certo? Gente, para resumir, desse conflito político-ideológico entre Stalin e Trotsky, Stalin acaba levando a melhor. Leva a melhor, Stalin acaba dominando de certa forma o governo, né? Quando eu falo Stalin, é Stalin e o seu grupo, né, de gente que pensava igual a ele, né? Não quer dizer que eram só essas duas pessoas debatendo, eram dois grupos de ideias, né? E Stalin, quando toma o poder, ele começa a discordar tão radicalmente do Trotsky que ele vai considerar o Trotsky como um cara antirrevolucionário. Ou seja, as ideias do Trotsky querendo criticar o governo, querendo dizer que as coisas não podem ser assim como eu quero que sejam, as ideias dele são antirrevolucionárias. Ele é um inimigo da União Soviética, né? E ele não está do lado da nossa revolução socialista com as suas ideias nada a ver. Né? E aí o que vai acontecer? Trotsky vai ter que fugir, né? Ele vai passar a ser perseguido, né? Vai ser considerado um inimigo da nação e ele vai ter que fugir. Ele passa por alguns lugares até que depois ele acaba indo para o México, né? No México ele começa um namorico, né? Começa a namorar com a Frida Kahlo, que talvez você já tenha ouvido falar, né? Tem um romance com a Frida, né? E algum tempo depois, o Trotsky ele vai ser assassinado no México, né? Ele vai ser assassinado por um cara, um mandante, né? Que vai assassinar ele. E era um cara que assassina ele com um golpe de picareta na cabeça, né? É um negócio super, super tenso, né? Assassina ele com uma picaretada no crânio. Foi a mando de Stalin? Não sei, não existem provas disso, né? Se vocês verem em qualquer lugar dizendo que foi Stalin que mandou matar Trotsky, não existem provas disso.
né? Pode ter sido, sei lá, qualquer pessoa que não gostava, sei lá, de Trotsky ou que não gostava das ideias socialistas que pode ter ido lá e matado ele. Mas óbvio que sempre fica essa dúvida e existe, né? Talvez, né? Vai ficar para sempre, né? Essa coisa de que talvez tenha sido, né? A mando da inteligência stalinista, né? Que foi que ocorreu o assassinato de Trotsky. Beleza? Bom, Stalin vai promover algo que a gente chama de uma economia planificada. O que é economia planificada? É economia planejada diretamente pelo governo, né? Nós temos vários países, por exemplo, pelo mundo hoje em dia, que eles têm uma organização mais liberal, ou seja, o governo ele apenas faz alguns planos econômicos, mas no geral a economia vai se desenvolvendo com base no liberalismo, no livre mercado. Aqui a gente não está falando de capitalismo de livre mercado, né? A gente está falando de um governo que planeja todas as áreas da economia. Como assim, né? Imagina que tu está jogando lá um jogo de estratégia, né? E é tu que diz direitinho, olha, a gente vai investir mais nas fábricas, na metalurgia, a gente vai aumentar a produção agrícola de tal lugar, a gente vai destinar pessoas para trabalhar naquele outro lugar. Ou seja, é o governo, né? O centro de inteligência do governo, olhando para o país e planejando essa economia toda. Daí o nome economia planificada. E como é que era feito isso? Era feito através dos chamados planos quinquenais, que na prática eram planos econômicos que teriam 5 anos de duração. Ou seja, a gente faz um plano quinquenal, decide em tudo que a gente vai investir, bonitinho, né? E fica 5 anos em torno disso. Daí, no final de 5 anos, a gente replaneja, avalia a situação, como é que foi, e faz um novo plano quinquenal, né? A história da União Soviética ela foi marcada por vários planos quinquenais. Tá? Qual é o problema, gente? Esse período de Stalin à frente da União Soviética, ele é marcado por uma ideia de uma muito forte burocracia, né? Agora começa a se formar todo um aparato de Estado, né? Com leis, com regulamentos específicos, né? Que acabam tirando a autonomia dos soviets. Os soviets praticamente continuam só como um negócio para bonito, né? Porque a maioria das decisões vem de cima, vem do governo, vem da tal da burocracia. Né? E aí, rapidamente, também o grupo que está ligado ao Stalin, né? Os governantes acabam tendo maior privilégio em relação à população. Né? Então começa a se ter uma clara divisão ali entre o grupo dos governantes e o grupo do resto, né? Da maioria da população. Né? Acontece um negócio que é um pouco sinistro, que é a chamada coletivização forçada dos campos, como está colocado ali para vocês. O que é isso, né? Para aumentar a produtividade do campo, né, alguns países como a Inglaterra, por exemplo, expulsaram a população camponesa do campo e venderam grandes lotes de terras, né, para quem tinha dinheiro comprar e se tornar grandes latifundiários. Esse foi o modelo de desenvolvimento agrário da Inglaterra. A população acabou sofrendo e não trabalhar, né, sem uma mão na frente e outra atrás nas cidades. No caso da União Soviética acontece uma coisa parecida. Vamos aumentar a produção do campo, só que para isso não dá para ser cada camponês só ali cuidando do seu pedacinho de terra. Nós precisamos fazer grandes latifúndios com uma produção coordenada cientificamente para aumentar essa produção. Só que qual é o problema? Pensem que, foi em 1917 que a população conquistou essa terra. A maioria da população camponesa pobre nunca tinha conseguido ter a sua terra, né? Vivia sendo explorada lá pelos nobres, comendo, né, o pão que o diabo amassou na mão dos nobres. Aí ficaram trifelizes, conseguiram ali a sua própria terra através de um projeto de reforma agrária. Agora vem o Stalin, né, nos anos 20 e diz, não, mas a gente vai tirar essa terra de vocês porque agora vai ser o governo que vai administrar tudo isso. Daí complica um pouco, né? E aí muita gente resiste a isso, né? As pessoas não querem entregar aquilo que conseguiram com tanto esforço, né? A partir da sua própria luta política, né? Como tinha sido lá em 1917. E aí muitas pessoas resistem. E por que e aquele nome forçada ali não tá ali para bonito, né? Quer dizer, então, que isso vai ser feito através da violência, né? Essa coletivização forçada dos campos. Então muita gente morre, muita gente vai presa. É um período de grande repressão, autoritarismo, e a União Soviética começa a se converter num clima mais ditatorial, propriamente dito. Certo?
que é o que está colocado no próximo ponto ali, né? Escrevi repressão, autoritarismo, centralização na figura do líder. A Revolução Russa ela se deu muito com a ideia de trabalhadores no poder lá em 1917. Temos que fazer justiça, né, com Lenin, que até durante o tempo da sua vida ali ele tentou manter, né, aquele lema, né, tentar manter esses ideais, dando de fato a maioria do poder das decisões para os soviets. Mas a partir de Stalin, né, gente, começa a se ter uma ideia de que, olha, não são os trabalhadores os grandes protagonistas. Isso começa a cair um pouco por terra. É tipo assim, os trabalhadores têm a sua glória, a sua paz garantidas, né, pela figura do grande líder do nosso salvador, né, Joseph Stalin. E aí começa a ter toda uma campanha de culto, né, à figura do líder, com grande propaganda também voltada para isso, né? E é o começo do chamado nacionalismo soviético. Né? Importante lembrar que as revoluções socialistas, a princípio, a Revolução Socialista ela era completamente antinacionalista. Né? Ela dizia, essa coisa do nacionalismo é uma estratégia da burguesia, né? para abafar os conflitos, né? E a desigualdade social. Então, a Revolução Socialista ela se pretendia internacionalista, e era uma coisa que o Trotsky, por exemplo, também defendia. Né? Mas agora a gente está falando de uma revolução que tem um caráter profundamente nacionalista, certo? Aí nós tivemos também a experiência dos gulags, que foram campos de trabalho forçados que foram instituídos, os chamados expurgos de Moscou, que eram membros da burocracia, membros do governo, que ao apresentar críticas, né, sobre qualquer governo, sobre qualquer medida de governo, eram convidados a se retirar, né, eram expulsos, né, de Moscou e eram mandados para bem longe, né, para ficar longe do centro de decisão, do centro de governo. Então, sei lá, tu é um funcionário que está sempre enchendo o saco, criticando, né, o Stalin ia lá, mandava uma ordem, né, e te mandava então para exercer um novo trabalho numa região lá no interiorzão. Né? Acontecia isso. E acontecia também os chamados envios à Sibéria, né? Sibéria é fria pra caramba, né? Lá no norte da Rússia, muita gente foi mandada para trabalhar na Sibéria, certo? Tem até um meme engraçado que é tipo, estão ligados àquela frase do Voltaire, filósofo iluminista, que ele fala assim: posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Aí tem um meme do Stalin que ele tá falando a mesma coisa, assim, né? Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la na Sibéria, né? Ou seja, vai pra Sibéria, então, com essas tuas ideias aí, esfriar a cabeça, certo? Também a gente tem um grande episódio que foi o chamado Holodomor, né, que foi um episódio de falta de alimentos na Ucrânia, que estava ligada, né, à União Soviética. Então tu vai ter vários mortos, né, por fome na experiência do Holodomor. Recomendo muito que vocês pesquisem também, talvez um pouco, né, do que foi essa experiência do Holodomor, certo? Agora, fora tudo isso, que eu já falei bastante de desgraceira aqui da era stalinista, né? A gente também tem que fazer justiça e saber que, por outro lado, acontece, né, gente, um processo de grande crescimento econômico da União Soviética. Pensem que não foi pouca coisa, né? A Rússia, a gente viu desde o começo das nossas aulas que ela era um país completamente atrasado, né? E em torno de 10 anos, a União Soviética torna-se simplesmente a segunda maior potência mundial, rivalizando com os Estados Unidos. É só isso. As duas grandes potências do mundo tornam-se Estados Unidos e União Soviética. E Stalin fez isso em 10 anos. Né? Então, é algo a se levar em consideração. Agora, minha opinião pessoal para você sobre esse processo, assim, eu acredito que a experiência da Revolução Socialista de 1917 foi uma revolução importante. Eu acho muito legal o protagonismo que os trabalhadores tiveram, né? As ideias que foram colocadas ali, teve muita coisa muito inovadora. Acho que o direito das mulheres foi muito à frente do seu tempo, né? Em 1917 foram feitas coisas pelo direito das mulheres que muitos países até hoje penam para conseguir. Mas assim, o período stalinista ele é um período que foi marcado por muitos crimes contra os direitos humanos, né? E é um período de um governo ditatorial, repressivo, e que nós temos que repudiar de certa forma, né? Eu digo isso porque as aulas de história, né, a pesquisa em história, ela tem sempre um compromisso com os direitos humanos e com a democracia. Nesse sentido, a gente não pode ser
metido a neutro, né? Porque quando a gente tem governos ditatoriais, quando a democracia cai, o ensino de história, a vida do professor de história, a vida da pesquisa em história não existe. Não existe pesquisa em história independente em governos ditatoriais. Então, toda vez que nós temos cenários de desrespeito aos direitos humanos, de autoritarismo, de fechamento de regimes, é função de qualquer historiador, seu dever ético, né, que a gente está discutindo na aula de filosofia, né, princípios éticos, né, é um dever ético, então, apontar esses crimes, certo? E condenar sempre isso e defender sempre a maior democratização e maior respeito aos direitos humanos. Por outro lado, também, a gente tem uma discussão muito louca ali, né, que a gente pode pensar, valeu a pena então tudo isso, porque afinal de contas Stalin, fez a União Soviética crescer pra caramba, né? E aí a gente pode entrar numa outra discussão filosófica que diz respeito ao crescimento econômico, ou seja, vale tudo em nome do crescimento econômico? Né? Essa é uma discussão bem atual, né, também, que a gente está vivendo no Brasil agora, né, o quanto que deve se priorizar a estabilidade, o crescimento econômico, né, ou não, mas são questões daí que eu deixo para vocês pensarem. Eu realmente acho, na minha opinião, que a economia ela deve servir aos seres humanos e não os seres humanos servirem à economia, né? Então, mas aí já é minha opinião. Eu acho que a economia é um negócio criado pelos seres humanos para facilitar a nossa vida, não para que a gente viva escravo dela. Né? A União Soviética, a experiência da Revolução Russa deixou várias lições para a gente pensar. Né? Independente das opiniões que vocês tenham sobre esse processo, vocês devem concordar que é um negócio super interessante de estudar. Eu resumi pra caramba aqui pra vocês, eu deixei de falar muita coisa importante, mas eu espero que eu tenha tratado tudo em linhas gerais da melhor forma possível que eu sei ensinar esse tema, certo? Agora vocês dão uma olhadinha de novo ali no programa de aula que eu fiz para vocês, que também tem mais uma tarefinha que eu vou colocar ali, né, para vocês. Quando vocês quando vocês estiverem assistindo essa aula, o programa de aula ali já vai estar pronto, então vocês podem conferir por ele também, certo? Obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado da aula. De novo eu peço, né, quem quiser me mandar um e-mail, comentar como tem sido as aulas, né, falar o que tem gostado, o que não tem gostado, para a gente ir melhorando aí e ficando cada vez melhor, certo? Um beijão a todos. Tô com muita saudade de vocês, de um jeito que eu já nem sei mais explicar. Tô ficando louco aqui dentro de casa. Olha só, antes de terminar a aula, aqui ó. Esse aqui é o meu gato, Candinho. Ele tá com o conezinho da vergonha, porque ele tá com um machucadinho que ele não pode lamber. Dá tchau pra ele, Candinho. Tchau. Tchau, gente.